Estava eu zapeando no Twitter quando dei de cara com uma matéria da Folha de São Paulo. E ela dizia o seguinte: se liberarem as armas, haverá mais suicídios, diz Andrew Solomon. E aí eu fiquei pensando, quem é esse Andrew Solomon, né? Abri a matéria, descobri que ele é um escritor americano. O último livro dele se chama Um Crime da Solidão, Reflexões sobre Suicídio. Ele tem depressão, ele já escreveu algumas obras falando sobre isso, sobre a doença dele, sobre depressão. E nesse último livro ele faz um paralelo entre a depressão e o suicídio. O repórter da Folha de São Paulo, tinha que ser ela, disse o seguinte, relata o seguinte na sua matéria. Quanto a ele, que nosso próximo presidente prometeu facilitar o acesso a armas de fogo. Solomon diz que metade dos suicídios nos Estados Unidos é causado por armas e, dado ainda mais chocante, que 2/3 das mortes por armas de fogo são suicídios. Se vocês liberarem as armas, haverá mais suicídios. Eu fiquei muito curiosa com esse dado que ele deu, porque ele não disse de onde que ele tirou, né? E aí eu fui atrás, né? Fui checar. E aí eu dei de cara com essa matéria do site Sputnik do dia 2/10 desse ano, tá? Do mês passado. Taxas de suicídio sobem significativamente nos Estados Unidos, revela relatório do CDC, Centro de Controle e Prevenção de Doenças. Segundo o relatório, somente em 2016, cerca de 45 mil pessoas se suicidaram. Isso aqui com arma de fogo, tá? Isso aqui com arma de fogo, tá bom? Mas eu achei um outro dado muito interessante, que o tal Andrew não falou, não sei se ele não sabia, ou se ele esqueceu, ou se ele não quis falar. Eu achei um dado muito interessante. Mortes por overdose de drogas nos Estados Unidos batem recorde. Essa matéria saiu na revista Exame do dia 16 de agosto desse ano. E diz o seguinte: novas estimativas do órgão estatal de saúde pública para o controle de doenças mostraram que as mortes por overdose aumentaram em 2017 quase 7%, para um recorde de 71.568, muito mais que os óbitos por acidentes de trânsito relacionados a armas de fogo ou suicídios. Ou seja, as taxas de suicídio por armas de fogo são menores do que as mortes por overdose. As mortes por overdose superam, inclusive, os suicídios propriamente ditos, e acidentes com armas de fogo. Vou falar o número de novo para vocês. 71.568 mortes. Muitas dessas mortes por overdose são suicídios. Muitas dessas mortes por overdose são suicídios. E aí eu queria falar o seguinte. Ele disse que se liberarem as armas aqui no Brasil, o número de suicídios vai aumentar. Eu queria explicar, eu sei que ele não vai ver esse vídeo, mas eu queria explicar o seguinte, que para se ter uma arma no Brasil é muito difícil. Para um cidadão comum ter uma arma no Brasil é praticamente impossível. É praticamente impossível um cidadão comum ter arma de fogo no Brasil, porque aqui vigora algo chamado Estatuto do Desarmamento, né? Pouquíssimas pessoas no Brasil podem ter acesso a armas de fogo, tá? E aí eu anotei aqui alguns itens que são necessários para se ter uma arma de fogo, tá? Mínimo 25 anos de idade, residência fixa e ocupação lícita, não ter antecedentes criminais, aptidão técnica e psicológica. Ou seja, a pessoa que quer ter uma arma, ela tem que estar bem na cabeça. Uma pessoa que tem depressão e quer se matar, ela não está bem da cabeça, então ela não vai passar no teste psicológico. E outra coisa,
completamente irracional pensar que uma pessoa que quer tirar a sua vida o fará com uma arma legal. É completamente irracional pensar que uma pessoa vai passar por todo o exame, por tudo, toda essa parte burocrática para comprar uma arma para se matar. É irracional pensar dessa forma, dessa maneira. Irracional. Eu tenho outro dado aqui para mostrar para vocês, de uma pesquisa, de um estudo que fizeram, Suicídio no Brasil, de 2000 a 2012, realizado por Daiane Borges Machado e Darcy Novaes dos Santos. Eles fizeram várias tabelinhas, separando por faixa etária, por sexo, por regiões do país, mas o primeiro gráfico mostra a causa do suicídio, tá? O primeiro gráfico. Enforcamento, estrangulamento e sufocação. 75% armas de fogo em segundo lugar, com 11%. 11%. Ah, mas aqui no Brasil não vigora o Estatuto do Desarmamento, mas a pesquisa começou em 2000. O Estatuto do Desarmamento começou a vigorar, salvo engano, em 2005. Quer dizer, não tem nenhuma relação. Não há nenhuma relação sobre isso. Até porque, como eu acabei de dizer, a pessoa que está mal na sua alma e quer tirar a sua vida, ela não o fará com uma arma legal. Ela não vai passar por todos os trâmites burocráticos para poder comprar uma arma e tirar a sua vida. Então, isso é uma falácia, algo que eu acabei de desmistificar para vocês, tá? Se você quer se aprofundar mais sobre esse assunto de armas, violência, né, etc., eu vou sugerir para você que 2 livros excelentes. Primeiro esse aqui, Preconceito contra as Armas, do John Lott Jr. Ele tem um capítulo aqui que ele cita suicídio com armas. É um capítulo muito interessante, é uma parte muito interessante do livro. Recomendo muito. E, lógico, esse aqui que é o clássico Mentiram para Mim sobre o Desarmamento, do Flávio Quintela e do nosso querido Benê Barbosa. Eu espero ter contribuído e ajudado a desmistificar um pouco mais uma falácia sobre as armas.